esses exercícios que têm o nome de pina, todos estão ligados à glândula pineal. Se vocês tiverem dúvida e quiserem que eu mostre alguma imagem, tá, gente? No encontro inaugural eu quero, Ronise, eu quero. Eu não tive tempo de pesquisar o que eu queria. Onde que é essa glândula pineal? Vou mostrar para você aqui, Vera, a foto dela. Essa glândula, gente, ela é estudada por muitos teóricos, tem meditações que são baseadas na glândula pineal. Tem vários recursos que são feitos através... Vou compartilhar com você aqui a tela, porque é importante que a gente tenha essa conexão mesmo. Peraí. A Descartes é onde ficava a alma, que comandava o corpo, a glândula pineal. Então, a glândula pineal, ela interfere no timo, ela interfere em várias outras glândulas do nosso corpo. E ela, com o passar dos nossos anos de vida, ela vai atrofiando, ela tende a diminuir de tamanho. Então, o que a gente quer com esses exercícios é exatamente estimular essa glândula, que nos ajuda no potencial aí de autopercepção, de acessar níveis de consciência mais aprofundados, né? Tem alguns exercícios que vão... O objetivo é ir nos aumentando esse acesso aos nossos diferentes canais mentais, e com possibilidade, depois de muito treino, né? Isso não vai ser agora, durante os módulos, isso aí a gente pratica isso aí já há alguns anos, esses exercícios, mas de poder acessar até níveis mais profundos, né? Como, por exemplo, a porta do nosso subconsciente. Não é fácil isso, mas é uma porta do nosso subconsciente e inconsciente? Do nosso subconsciente. Hã? Do nosso subconsciente. Porque o inconsciente, ele está... Imagina um eixo. Nós somos um eixo, que a gente chama de eixo isociencial. Nós somos esse ser. Então, nós temos níveis de inconsciente, subconsciente e o consciente, tá? Isso de forma muito simplória, tá, gente? E o consciente é a menor parte desse eixo. E mesmo o consciente, nós não usamos ele longe, longe, longe de ser a totalidade da nossa capacidade, do nosso consciente. Nós temos o corpo físico e o chamado corpo mental. Vocês já ouviram falar assim, né? Tem, por exemplo, doenças psicossomáticas, né? A mente interfere no corpo. Isso aí eu acho que não é novidade para nenhum de nós, né? E o corpo, a conexão das nossas células também interfere no nosso processo mental. Então, existe um trabalho que é corpo-mente, mente-corpo e mente-mente, né? Ou seja, todo ali no canal mental mesmo. Mente que não mente, né? Desculpa, porque a era é fake, né? A era é fake, então eu já não sei quando mente, quando mente, quando mente. Então, assim, esses acessos, esses exercícios, eles vão nos permitir aumentar essa conexão com a gente mesmo. Então, se você pegar livros de yoga, você acha muita coisa sobre a glândula pineal. Se você pegar livros de meditação, você encontra muita coisa sobre a glândula pineal. Anatomia, fisiologia, então, lembrando que essa glândula, como ela tem essa tendência a atrofiar, geralmente é porque nós nos tornamos muito mais racionais, né, do que acreditar, às vezes, na nossa intuição, na nossa percepção. Então, esses exercícios também, eles podem aumentar a nossa capacidade intuitiva, né, de criatividade, enfim. Eu acho que a gente só tem então, coisas os artistas, desculpe, Ronise, mas um aspecto, essa questão exatamente, você está falando da racionalidade, né, e do outro que a gente diria, do emocional, do afetivo, do intuitivo, do sensitivo, né? Eu coloco isso tudo num pacote só, né? No caso da arte, né? Então, os artistas, então, no caso da arte,
para mim, sempre foi um questionamento, né? O que nos difere, o que é diferente, como é que a gente percebe o mundo, digamos, colocando, porque a arte ela acaba sendo, aquilo que a gente exerce profissionalmente, né? Acaba se tornando uma janela pela qual a gente olha o mundo, né? A gente percebe esse mundo. E dali você tem coisas mais ou menos completas, mas você tem uma coisa que é fundamental para mim, que seria talvez a mais completa de tudo aquilo que a arte, que a música, no caso, mas que a arte me trouxe, é esse lado, essa percepção da existência concreta, real, cotidiana, efetiva, desse lado emocional, sensitivo, intuitivo, né? Afetivo. Então, e tentar sempre, eu sempre falo, né, aquele bate-bola entre a razão e emoção, afeto, etc. Né? É esse equilíbrio, é essa coisa que a gente precisa, esse foi, só concluindo, é isso que eu aprendi de mais valioso com a arte, digamos assim. Fora o meu deleite pessoal, mas Isso mesmo, Vera, muito interessante, porque assim, os exercícios de Pina, eles têm têm sido ensinados por alguns seres muito iluminados, né? Eu costumo falar que são nossos amigos, né? Seres de luz. E eles falam, inclusive, que os artistas, aí ele fala dos músicos que tem que tocar o instrumento, tem que pensar, né, viver várias situações, que ele costuma usar mais canais do que a maioria das pessoas, né? Vocês usam vários canais mentais. E o de hoje, nós vamos trabalhar o aspecto dimensional, né? Dessa mente dimensional, dessa possibilidade que a gente tem desse acesso. Durante a prática, eu costumo ler para vocês alguns trechos do texto que eu vou disponibilizar. Mas antes, tem alguns termos, algumas linguagens que podem ser um pouco diferentes. Por exemplo, a gente vai falar aqui da nossa dimensão Guion. O que é chamado dimensão Guion? É exatamente a dimensão do nosso pensamento. Então, é um aspecto mais amplo, né, que aqui fala o seguinte, que está ligada, o espaço Guion está ligado aos nossos processos conscienciais, que vai em todo esse aspecto que eu falei do nosso eixo, né, do nosso eixo isociencial. Então, ele vai desde o inconsciente orgânico. Por que ele chama de inconsciente orgânico? Porque as nossas células corporais, nossas células orgânicas, elas guardam registro, né, das nossas memórias. Então, é como se, entre aspas, falando vulgarmente, o nosso inconsciente estivesse presente dentro da gente mesmo, através das nossas células, e que a gente pode, através do reconhecimento do nosso mental, do nosso consciente, o reconhecimento dessa conexão com as nossas células, elas nos facilita esse acesso a essa dimensão do pensamento, essa dimensão Guion. Então, os exercícios em si não são difíceis. O difícil, na verdade, é o treino desses canais mentais. Tá? A posição do difícil. O que você quer dizer com o treino? Você está falando da disciplina, daquela coisa cotidiana assim, diária, o treino, né? O que você entende pelo treino? Difícil ser o treino. O difícil é você conseguir esse acesso. Vamos supor, eu posso fazer o mesmo exercício várias vezes e não perceber nenhuma mudança no que nós chamamos de tela mental, que eu vou falar um pouquinho mais dela. Às vezes porque a gente se dispersa, às vezes porque a gente faz o exercício de forma muito racional, sabe? Querendo comandar o que eu vou ver, sem deixar o próprio organismo se manifestar. A gente tem essa tendência de querer interferir, né? Controlar. Então, deixar que essas, que a gente chama, por exemplo, de luzes de interação, deixar que essas manifestações, tanto orgânicas quanto mentais, aconteçam de forma natural. Então, o difícil é a gente parar esse controle, parar essa tentativa de controle. Confiar na gente mesmo.
porque todos esses exercícios exigem essa autoconfiança. Tem um exercício que a gente fez há um tempo atrás, não fizemos nesses módulos ainda não, que quando você faz tentando racionalizar, você não acerta de jeito nenhum. Quando você confia e deixa a sua mão levar aonde ela precisa chegar, é um exercício de levar um objeto num copo, com os olhos fechados, né? E aí, quando você confia que você vai fazer, que você deixa o seu corpo te guiar, você deixa a sua mente te guiar, é impressionante, você acerta. Você consegue realizar. Então, o que eu falo que é difícil é isso. É a gente parar de querer se controlar e deixar que as manifestações aconteçam. O que eu falo que é fácil é o passo a passo do exercício. Como é que eu vou colocar o pé, como é que eu vou colocar a mão, como é que eu vou ficar com os olhos. Isso é o fácil, né? Porque isso é o concreto. O difícil é esse acesso ao que pra gente ainda não é concreto. Então, dimensão Guion, quando eu usar essa terminologia, é isso. Essa dimensão, se você fechar os olhos agora, você vai ver que naturalmente se forma uma tela na frente dos seus olhos fechados. Geralmente é uma tela preta, né? Que é o que nós chamamos de tela mental, que é uma projeção, um espelhamento do nosso campo mental. E essa tela, ela pode ficar preta durante o exercício todo, ou ela pode permitir manifestações do seu acesso mental. E aí eu vou explicando um pouquinho ao longo do exercício quais são essas manifestações, tá? Então, isso tudo é uma forma introdutória para a gente pensar o exercício. A gente pensar que a gente está conectando com essa glândula, que eu falei, que se você traçar uma linha daqui, outra linha daqui, a gente chega nela, que é essa glândula pineal, que a gente vai trabalhar com esse contato com a nossa tela mental e que, ao mesmo tempo, a gente vai trabalhar equilíbrio de corpo físico e corpo mental. Tá? Então, essa é a proposta, falando simploriamente do exercício. Você vê que mesmo falando simploriamente, a gente vai aprofundando, e à medida que a gente vai entendendo essa linguagem, essas luzes de interação que nós chamamos, elas geralmente são um reflexo também dessas nossas conexões, né? Dos nossos, que a gente chama sistemas de paridade. O que são esses sistemas de paridade? São sistemas de confirmação desses elementos. Por exemplo, às vezes eu faço um movimento e alguma coisa se reflete na minha tela mental. E eu vou reconhecendo. Às vezes eu sinto uma coceirinha lá no meu dedo. E quando eu sinto essa coceirinha, eu vejo alguma coisa acontecendo. Então, eu começar a entender esses acessos. E os sistemas de paridade também é o seguinte, nós temos diversos sistemas no corpo. Sistema respiratório, circulatório, muscular, né? Então, nós temos... E esses sistemas todos se interagem. Não é? Organicamente, isso não é fácil para a gente entender? Que o sistema circular se interfere no sistema muscular, que interfere... Às vezes, quem de vocês já tratou comigo sabe, às vezes chega queixando uma dor na ponta do dedo e eu trato no músculo do pescoço, eu vou tratar lá em outra parte do corpo. Então, essas interações, para a gente, já é muito tranquilo de entender, né? Que o nosso corpo está todo conectado. E agora a gente traz uma outra questão, que é essa conexão também com o nosso estado mental. Tranquilo até aí, gente? Ok. Sim. Então, eu acho que me interromper em qualquer momento, tá? E eu vou começar explicando, então, o primeiro exercício que nós vamos trabalhar hoje, que se chama Pina D, né? Se chama Pina D ou Pina dimensional. Então, como nós já falamos aí dos exercícios, do que é essa glândula, de como que é, eu vou mostrar, esse exercício ele é dividido em 3 etapas. Cada etapa dele pode ser feito em momentos separados ou pode ser feito no mesmo momento, sequencial. Cada etapa, por exemplo, eu posso hoje querer trabalhar só a etapa 1. Né? Então, eu posso querer já trabalhar as 3 etapas ao mesmo tempo. Então, você pode escolher depois como fazer isso. E cada etapa, esse é um exercício rápido, inclusive. Cada etapa deve ser realizada em até 2 minutos.
Então, é diferente de alguns exercícios anteriores, por exemplo, o PINA 1, que está lá na aula inaugural, a gente até brinca que pode ser feito de 10 minutos, de 5 minutos até 10 horas. Né? Você pode ficar o tempo que for confortável. Já esse não, esse tem um tempo de 1 a 2 minutos em cada uma dessas etapas. Tá? Então, nós vamos fazer uma etapa de cada vez. Se der tempo, a gente faz as 3 etapas hoje. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício é treinar o equilíbrio ainda de olhos abertos. Tá? Eu vou passar um vídeo aqui, o Vebinho, não sei, né, quem está aqui no grupo há mais tempo conhece o Vebinho, ele faz parte desse grupo dos nossos amigos que eu disse, e o Vebinho, há um tempo atrás, ele gravou esse vídeo para o nosso grupo, para facilitar para o nosso grupo, e hoje ele me permitiu, me autorizou usar esse vídeo dele com vocês. Então, ele vai explicar nesse vídeo como que é a posição do PINA D1. Eu achei mais fácil passar o vídeo do que eu tentar virar aqui o computador e mostrar para vocês sem ter uma pessoa aqui me ajudando a fazer isso. Então, eu vou passar o vídeo dele, como eu disse, com autorização dele. Hoje ele não pôde estar presente conosco, eu falei que ele vai estar presente, nem que seja no vídeo, né? E o Vebinho é uma pessoa muito querida, e que já está aí com a gente nesse trabalho já há um bom tempo. Bom, então eu vou passar o vídeo dele primeiro e a gente retoma, vocês não precisam fazer ainda, né? Ou se quiser fazer só, eu vou passar uma parte, vou fazer uma pausa, eu vou explicar e a gente volta para o depois, tá? Então, vou começar compartilhando aqui com vocês o vídeo dele. Ele vai repetir algumas coisas que eu já comentei com vocês. Está dando para ver aí, gente? A foto do Vebinho já apareceu, né? Eu vou tentar aumentar o volume aqui para ficar fácil para vocês escutarem. Se vocês não estiverem escutando bem, eu estou conseguindo ver vocês aqui do lado. Me dá um sinal que eu vejo se eu consigo aumentar mais ainda, tá? Então, lá vai. Oi, gente. Eu vou fazer aqui a demonstração de um exercício que está num dos últimos textos do nosso amigo, chamado Listagem Insana, Pina Dimensional. É um exercício que trabalha o equilíbrio físico, mental e, enfim, emocional, do corpo todo, das nossas relações com o nosso inconsciente, com as nossas luzes, e também trabalha a relação multidimensional do nosso ser. Quer dizer, a nossa relação, principalmente com a nossa dimensão de guion, que é a dimensão do pensamento, a nossa dimensão mental. Então, o exercício é feito em 3 fases, que podem ser feitas da forma que você quiser. Podem ser feitos seguidos, o primeiro, o segundo, o terceiro, separadamente também, não tem nenhum exigência. Se o corpo balançar um pouco, não tem problema, tá? Troca o pé, observa se tem diferença. Durante os exercícios, você pode estar trocando também esse pé, tá? O Cadinho falou que o áudio está muito baixo, né? Eu vou tentando, eu aumentei o áudio dele ao máximo aqui, mas eu vou tentando explicar para vocês, é mais para vocês verem a posição, tá? Joicinha, não, eu só falei aí que o áudio dele tá baixo, mas que eu vou explicando para vocês. Então, vocês testaram aí com o olho aberto, vocês vão testar agora, fechar os olhos. Você vai testar agora, manter essa posição com os olhos fechados. Primeiro, só isso. A mão apoiada na parede. E depois tenta afastar alguns milímetros a mão da parede.
Quanto mais pertinho da parede, melhor. Vocês não vão abrir os olhos. O objetivo desse exercício é exatamente você buscar esse equilíbrio com os olhos fechados. Se começar a balançar, volta com a mão na parede, mas não abre os olhos, tá? E eu vou marcar aqui os 2 minutos. E vocês vão... Volta um pouquinho a mão na parede. Volta as mãos na parede, todo mundo. Apoia a mão na parede e sinta toda a textura da parede. Quando você afastar a mão da parede, você vai trazer essa mesma sensação como se a parede estivesse na palma das suas mãos. Você vai observar essa conexão. E agora, gente, mantendo essa percepção da parede, sentindo a parede nas mãos, volta a atenção para a sua tela mental. Como eu disse, esse espaço aí, essa tela que se mostra na frente dos seus olhos fechados. Podem surgir, pode se manter preta durante todo o tempo. Alguns podem ver cores. Luzes. Podem agora apoiar as mãos na parede, abrir os olhos um pouco e descansar. Abre os olhos, pode afastar os pés, descansa um pouquinho. Eu vou passar o resto do vídeo e a gente vai repetir esse exercício, tá? Porque como é pouquinho tempo que vai ficar cada vez que faz, eu vou explicando e nós vamos repetir. Nós vamos repetir ele pelo menos mais 2 vezes antes de passar para outra etapa, tá? Primeiro, tudo tranquilo até agora? Alguém quer fazer algum comentário? Sim. Nesse trabalho aqui, a gente deve buscar no início aquela identificação da planta do pé, o apoio do pé, usar também os dedos, como foi dito, acho que foi quinta-feira, né? Que foi ensinado também a abrir os dedos do pé e buscar o apoio também nos dedos. Nesse momento aqui, a gente deve procurar esse apoio ou do lado que esquece isso? Tá. Ótimo, Ricardo. Muito obrigada aí por ter lembrado desses detalhes. Esse trabalho que a gente fez foi de um outro exercício, tá, gente? Que o Ricardo está falando, mas que ele pode sim nos ajudar a todas essas atividades que a gente tem que trabalhar em equilíbrio com o corpo. Então, os outros pinas, a gente trabalha com os pés paralelos, né? Um do lado do outro. Esse exercício que o Ricardinho está falando, na verdade, é uma preparação para você sentir o apoio do pé. Então, por exemplo, você põe os pés no chão, você pode fazer agora mesmo fora da parede, e você vai sentir os 3 pontos de apoio que a gente tem no pé, que é debaixo assim, no meio do calcanhar, debaixo do dedo grande, né, do hálux, e debaixo do dedinho. Então, não é no dedo, tá, gente? Eu estou mostrando aqui na mão, mas imagina aqui como o meio do meu pé. Então, você sente esses 3 pontos, tira os dedos do chão, levanta os dedos. Né? Você tira os dedos do chão e sente bem esses 3 pontos de apoio. E depois você vai descendo cada dedo como se você estivesse tocando aí um piano. Deixando os dedos bem abertos. E observa que com os dedos no chão, você consegue sentir bem os 3 pontos de apoio. Então, você cria uma raiz que te dá mais uma sensação de equilíbrio. Tá? E aí, quando você for voltar para a parede para fazer de novo o exercício, você pode fazer isso primeiro, com um pé na frente do outro, faz essa sensação dos 3 pontos de apoio.
E aí, fecha os olhos um pouquinho, que a gente vai criar um quarto ponto de apoio, para vocês perceberem mais ainda o equilíbrio. Então, imagina agora, sentindo bem esses 3 pontos, tente sentir... Travou aí. Travou. Travou, gente? Voltou? Travou. Agora Voltou voltou. agora? O que você falou por último, a gente não pegou. Tá, então eu vou voltar, tá? Então, nós vamos treinar agora, antes de voltar para a parede, nós vamos fazer esse apoio do pé. Então, vocês pegaram a questão dos 3 pontos, né? Os 3 pontos do pé. Tem exercícios que a gente faz pegando nesses 3 pontos, que talvez quem tiver dificuldade de estar mantendo equilíbrio, a gente pode, um momento, voltar nele. Mas vamos tentar fazer agora em pé mesmo. Então, com essa sensação dos 3 pontos de apoio, nós vamos fechar os olhos, com todos os dedos bem abertos, né, bem apoiados no chão. Então, não deixa os dedos ficarem assim recolhidos, não. Pode ser de frente ainda, tá, Evandro? Não precisa ser na parede ainda, não. Pode ser os pés paralelos, só para a gente sentir os pontos de apoio primeiro. E aí, você vai fechar os olhos e vai ter... Travou de novo, gente? Vai estranho. Tá ok? Ai, Cadinho. Para mim não está aparecendo como travando, não. Mas a gente vê todo mundo mexendo na tela e você paradona aí, para. Tô mexendo agora? Agora tá. Eu vou falar com vocês agora assim, ok? Vocês vão... Bom, vamos tentar, tá, gente? Não sei por quê. Deu essa paradinha, a segunda dúvida. Eu notei, quando eu fiz agora na parede, que a tendência foi o pé de trás receber o peso do corpo. A gente deve distribuir esse peso ou deixa o corpo escolher aonde ele vai apoiar? Quando você conseguir sentir a distribuição, fica mais fácil do equilíbrio, tá? Quando você conseguir distribuir o peso nos dois. Mas, da mesma forma que os outros pinas, você pode deixar o seu corpo se acomodar com isso. Mas a busca do equilíbrio, ele facilita quando você distribui o peso nos dois. Ok? Então, vamos lá, gente. Você está com essa sensação de apoio nos 3 pontos. Você vai fechar os olhos e vai imaginar aonde que está hoje o meio do seu pé. E vai ter uma sensação de que esse meio, ele vai criando uma barriguinha e vai crescendo e voltando, tá? Ele vai afastando do pé e voltando, afastando do pé e voltando. E cada vez que ele se afasta, ele vai se aproximando mais do chão. Até você sentir que esse quarto pilar, esse quarto ponto de apoio, ele se firmou para aumentar o seu eixo de equilíbrio. E com essa sensação, nesses 4 pontos de apoio, vai percebendo todo o equilíbrio do seu corpo. Tornozelo, perna, joelho, quadril, tronco, toda a sua coluna vertebral, cintura escapular, os ombros, os braços, cabeça. E o seu nariz voltado para frente. Como se o seu nariz enxergasse mais distante. E vamos aproveitar essa sensação e levar atenção para a nossa vértebra, primeira vértebra cervical, e para a ponta do nosso cóccix, as extremidades da nossa coluna. E vai sentir aquele fio maleável descendo, passando por essa vértebra, entrando por dentro da coluna e acompanhando todas as nossas curvas. E agora vai imaginar que você está puxando essa linha por cima e por baixo. Ela passou por todas as vértebras, saiu lá pelo cóccix e essas pontas estão soltas. E você vai puxar essa ponta para cima e para baixo.
Como se você fosse ordenando ao seu corpo se reorganizar com essa linha. Você pode ajudar levando a sua língua no palato, fazendo uma leve pressão da língua no palato, como se ela ajudasse a puxar a linha para cima. E vai sentindo acomodar toda a sua coluna. Sem perder a conexão com a planta do pé, o apoio. Até sentir que as suas vértebras já se acomodaram todo o possível para o dia de hoje, para esse momento. E aí você vai soltar a linha, desfazer essa linha. E perceber novamente o seu equilíbrio. E diante da posse dessa sensação de equilíbrio, nós vamos... Podem ficar, se vocês quiserem, nessa posição. Eu vou passar o resto do vídeo do Bebinho, desta primeira etapa, e nós vamos voltar para o exercício, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês. Quem quiser ficar em pé para já aproveitar o equilíbrio pode. Quem quiser sentar também pode. O vídeo é bem rapidinho. Então, de onde a gente parou, eu vou continuar. Então, ele estava explicando lá, né, a posição dos pés na parede. Porque o foco é o equilíbrio físico. As mãos, no primeiro exercício, explicando o primeiro exercício, as mãos são colocadas espalmadas na parede. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é, com os olhos fechados, você formar a parede física. Você vai formar uma imagem mental da parede. Para a gente poder trabalhar o equilíbrio. Então, em primeiro lugar, no primeiro exercício, com a posição dessa forma, você fecha o olho e forma a imagem mental da parede na sua tela mental. A tela mental é a tela que se forma na sua frente quando você fecha o olho. Pode ser chamado também de ciclorama. A tela mental você forma, então, você imagina a parede, como ela é, e vai afastar, tirar a mão da parede, levemente. Não afaste muito a mão da parede, o mínimo possível. E o trabalho é você, com a formação da parede mental, se equilibrar. Se você for cair, você volta com a mão na parede e começa de novo, sempre com os olhos fechados. Não precisa abrir os olhos, nem quando você se apoiar na parede novamente. Esse, então, é o primeiro exercício, que pode durar, como os outros, de 1 a 2 minutos no máximo. Quando você parar, não precisa também abrir os olhos. Você volta para a posição inicial e pode começar os exercícios que eu vou explicar no outro. Então, aí agradecendo a explicação do Febinho, né? Como eu disse, que nos autorizou a passar o vídeo dele. Então, nós vamos voltar agora. Então, né, deu para vocês verem que o que se afasta da parede é muito pouco. Então, agora, antes de você afastar a mão na parede, você vai fazer essa mesma prática de sentir os 3 pontos de apoio do pé, com os pés já na posição do exercício, tá? Um pé na frente do outro. E essa sensação dos 3 pontos, pode levantar os dedos primeiro e apoiar. Se quiser começar com os olhos abertos, pode. Né? Eu não estou contando o tempo do exercício ainda. Vocês estão só se preparando para achar o eixo do corpo.
E aí, de posse dessa sensação de apoio, né? Pode experimentar um pé ou outro, do jeito que vocês acharem melhor. Nós vamos então agora começar, vou marcar aqui o tempo. Fechar os olhos, apoiar a mão na parede. Com os olhos fechados, sentir toda a textura da parede, o formato, a dimensão. E suavemente afastar as mãos da parede, o mínimo possível, observando o equilíbrio do corpo e a sua tela mental, que, como eu disse, podem surgir cores, podem surgir luzes, e que essas luzes, elas marcam as respostas associadas aos fluxos de interação entre o corpo e a mente, a partir do que nós explicamos antes dos sistemas de paridade. Em níveis corporais, relacionam-se às sínteses das respostas de equilíbrio em sua totalidade. Você pode ver luzes, cores, formas. Os objetos do nosso campo mental, do guion, eles podem ter formas indefinidas, esponjosas, que aparecem, somem. Você tem, então, a parede física e a parede mental. A parede física é o espelhamento. Você está sentindo a parede mental na sua mão com o espelhamento do que é a parede física que você sentiu anteriormente. Pode apoiar as mãos na parede, soltar as mãos primeiro, tirar os pés da posição e só depois abrir os olhos. Ok? Na repetição agora foi mais fácil? Foi igual? Como é que vocês sentiram? O corpo pendulou? Senti que a gente é muito deseducado corporalmente. Deseducado corporalmente? Parece que a gente desaprende, né? Uma coisa tão simples, eu tive muita dificuldade de distribuir bem nos dois pés o peso. Ficava mais em um. Mas é aquilo que eu falei, assim, você não preocupa em ficar centrado nisso, não. Preocupa mais na sua tela mental. E lembra que eu falei da questão da confiança? Né? Quando você sente ali, você confia que a parede está ali na sua mão, que você tem essa sensação, que você tem esse equilíbrio, naturalmente o seu corpo vai achando essa distribuição. É muito interessante como é que o corpo da gente é sábio demais. Basta a gente deixar ele ir, né? Que ele vai. Relaxou aí, Sérgio? Que bom! Isso é ótimo, tá? Isso é entrega, isso é liberação. Eu falo que eu adoro ver as pessoas bocejando, porque eu não tenho assim, dependendo do que você está fazendo, você está dando aula, uma coisa assim, você acha que a pessoa está bocejando, sua aula está desinteressante, né? E na verdade aqui é até desejado que isso aconteça. Mostra que é uma liberação mesmo, que é uma entrega, né? É uma entrega. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que a gente não segura o bocejo, a gente deixa, não segura, deu vontade de espreguiçar, espreguiça. Tá? Esse é um momento de entrega, esse é o momento da gente com a gente mesmo e deixar essa conexão acontecer. E é muito legal, Evandro, perceber isso, porque
ainda mais você que tem um trabalho muito mental, né? Muito, muito mental. E trazer a atenção um pouco para o corpo físico também é importante, porque o corpo nos dá muitas respostas. Eu costumo, nos meus encontros de saúde do músico, falar que o corpo sussurra, fala, grita, berra, e que a gente muitas vezes só escuta o corpo quando ele berra. Então, por exemplo, antes da gente ter um adoecimento, a gente tem sintomas, o que são dores, formigamentos, câimbras, são sintomas. Mas antes dos sintomas aparecerem, a gente tem sinais. Tanto que fala assim, sinais e sintomas. Os sinais vêm antes do sintoma. É quando a gente sente um leve desconforto, mas ainda não sabe descrever o que é. Mas esse desconforto, se você pensar que ele já é um passo para o processo de adoecimento, se você der atenção para ele enquanto ainda está no sinal, nossa, maravilha, você já consegue, né, direcionar aí para evitar, para minimizar, se caso venha a ter o adoecimento, que ele venha de uma forma muito mais branda. Então, escutar o nosso corpo, perceber o nosso corpo e aprender a identificar essas integrações é essencial para a nossa saúde física e mental. Aqui em casa, nós homens temos muita dificuldade de ler os sinais do corpo. Já a Betânia consegue ler de maneira fantástica. Então, existe um analfabetismo, não sei lá se é mais forte nos homens, pelo menos comigo é um desastre de ler esses sinais, né? Mas pode ser desenvolvido, viu? E que bom que a gente percebe. A gente fala também que a primeira questão para a gente buscar qualquer tipo de desenvolvimento é a gente reconhecer o que a gente precisa desenvolver, né? Então, essa conexão com o corpo, ela é essencial. Aí, para os músicos, eu fico, né, assim, em termos da arte, a gente pensa muito que, às vezes, tem uma desconexão também muito grande. Apesar de eu estar usando o corpo para fazer uma tarefa, vocês podem falar isso até um pouquinho melhor, eu, muitas vezes, eu foco ali no resultado, na música, no som, no efeito. Ele é muito maior e aí eu desconecto um pouco do meu corpo que está de uma certa forma, né, de muita forma, desenvolvendo a tarefa, né? Então a tarefa passa a ter um grau de importância maior do que o caminho do desenvolvimento dessa tarefa. Não sei se vocês concordam com o que eu estou falando ou se eu me fiz entender no que eu estou pensando, né? Porque às vezes a gente pensa uma coisa, mas fala de uma forma diferente. Você percebe? Eu acho que é por aí mesmo. A gente... A pressão, né, do dia a dia, da sociedade, ela é... O tempo, né, a dinâmica do dia a dia, vamos dizer assim, dessa sociedade que a gente vive, ele não é um tempo relaxado, ele não é um tempo de atenção exatamente a essa questão dos sinais, né, do corpo, do sinal que vem antes do sintoma. Isso demanda um outro tempo, né, que desestressa, esse tempo que permite a fluidez, né? Então, o que você falou em relação ao fazer música, né? Efetivamente, eu acho que apesar, no caso da música, né, de a gente estar extremamente ligado ao corpo, né? A gente se entorta, distorta, sei lá o que mais, né? Retorta, um tanto de tortos, né? Pois é, exato. A gente vai fazendo, não tem esse tempo de centrar. Então, eu concordo com o que você disse, né? E isso nos leva a uma série de distorções, né? Uma série de distorções, eu diria. E o interessante, Vera, é que mesmo sendo feito em momentos diferentes, igual aqui, a gente está fazendo esse exercício.
né? Eu queria vocês, assim, não só os músicos, né? Não só o instrumento, quem toca instrumento, a dança, né, Joyce, aí na arte, na representação, experimentar esses exercícios antes de fazer essas práticas e se observar um pouco, sabe? Ver qual reflexo que isso vai trazendo. Eu falei já um dia aqui que tem uma pessoa do nosso grupo que ela é professora de dança e ela fala que aquele Pina 1 que está lá no encontro inaugural, tem hora que os alunos dela estão com dificuldade de fazer um exercício específico da dança que exige um equilíbrio, exige uma concentração. Ela faz o Pina 1 com eles e quase que imediatamente depois eles conseguem fazer a prática. É uma coisa muito interessante. Pode ser que isso não aconteça com todo mundo, tá, gente? Pode ser que vá. A Ronis falou isso, bobagem. Eu fiz aqui, não mudou nada. Eu não incomodo, não. Vocês podem falar isso mesmo, mas né? É a prática e pode ser que você perceba que mudou muito. Na concentração, no trabalho escrito também, né, Evandro? Você que escreve muito aí, fazer esse tipo de exercício antes de escrever é muito interessante. Tem outra coisa fantástica nessa sua fala, que é cada corpo é um corpo, né? Sim. Então, e a gente às vezes não dá conta disso, de querer assumir um padrão mais geral, né? Sem dar conta da singularidade da própria corporalidade, né? É um desafio mesmo. E assim, a gente pode fazer esse exercício em momentos separados, não precisa ser só, igual eu falei assim, antes de fazer uma atividade, mas isso vai se refletindo. Quanto mais a gente, depois que eu comecei a praticar esse exercício, assim, cada dia que eu faço, eu percebo a diferença, né? Tem alguns que eu faço há 2 anos, tem alguns que eu aprendi esse ano, e a gente vai somando essas práticas, e aí são muito interessantes. Bom, Eitânia, você chegou aí agora. A gente fez um exercício aqui, tá? Mais um exercício do Pina, que depois a gente passa para você. Você pode fazer o segundo sem ter feito o primeiro, não tem problema nenhum, tá? Depois você pega o primeiro e o segundo. Então, vamos tentar fazer o segundo hoje ainda, porque eu ainda tenho outro exercício para vocês fazer com vocês ainda. Já são meio 11h30. A gente faz mais esse, dá um intervalinho de uns 5 minutinhos aí para água, para, né, fazer um lanchinho rápido quem precisar. E aí a gente volta para fazer o exercício da leitura corporal, que hoje vai ser um exercício de respiração um pouquinho diferente dos que a gente já fez anteriormente, tá? Então, o exercício 2, eu vou passar de novo aqui então o vídeo do Webin. Nós vamos sempre, os 3 exercícios desse Pina D, eles começam na mesma posição. Então, Tânia, para você que chegou agora, a posição é um pé na frente do outro, com o pé encostado na parede, né? No primeiro exercício, se você não fez o primeiro e quiser fazer, Tânia, você vai apoiar as mãos na parede, com os olhos fechados, os pés nessa posição, e depois vai afastar a mão alguns milímetros. Quanto menos você afastar, melhor. E você vai sentir que você está trazendo que a parede física veio para a sua mão e a outra parede vira o seu espelho, tá? E prestar atenção aí no seu equilíbrio, na sua tela mental. Cada etapa dura até 2 minutos. Agora nós vamos fazer a etapa 2. Então, como eu disse, começa da mesma forma, só que agora a posição da mão vai ser diferente, vai ser no encontro com o tórax, tá? Todo mundo vendo? Sim. Isso. Eu gostaria de falar, porque o exercício se chama Pina dimensional. Ele tem essa pina por causa da nossa pineal. É um exercício que trabalha a pineal, a glândula pineal. E esse exercício, ele já teve uma série de exercícios de pina, já tiveram 3 exercícios de pina. Esses exercícios, assim como esse, trabalham a questão do equilíbrio. E é uma coisa muito interessante, porque tem uma ligação direta com o nosso sistema de paridade orgânico. É uma coisa muito interessante que vocês podem procurar no site, nos textos sobre paridade. O segundo exercício, você vai manter
Agora eu vou colocar os pés para vocês verem. E não há necessidade de manter. Você pode escolher. O segundo exercício, agora não vai ter mais a referência da parede com a mão espalmada. Nós vamos manter a mão, uma mão espalmada na parede e a outra no peito. Qual é a diferença? A diferença é que agora, ao invés da parede você formar a imagem mental da parede onde ela é, nós vamos transferir a imagem da parede para o meio do espaço entre o corpo e a parede. Qual que é a referência? A referência são as mãos que vão se encostar no meio do caminho. Nesse exercício, o movimento da mão é espelhado. Ele está aqui, vem para cá. Se você for cair ou se equilibrar muito, a sua mão vai fazer o movimento contrário espelhado. Nunca assim ou assim, sempre espelhado. Por quê? Porque a referência da parede é esse meio entre as mãos. Se você for se equilibrar, agora o equilíbrio vai ser feito nessa parede que está deslocada. E como que vai ser? A gente vai manter o equilíbrio. Quando a gente se equilibrar, nós vamos forçar o contato da mão com a outra, como se a gente estivesse se apoiando na parede. Simples de olho fechado. Então, vou demonstrar. Essa é a posição inicial. Encosto, transfiro a imagem mental da parede para o espaço entre as mãos, de contato entre as mãos. Me desequilibrio um pouco, forço a mão para voltar ao equilíbrio. Se me desequilibrar demais, esse movimento, sempre com os olhos fechados, sem perder a parede, e formamos aqui a imagem da parede, e formamos o meio. Ok? Então, o mesmo tempo, de 1 a 2 minutos. E está feito. Ok, gente? Então, vocês viram que agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais difícil, né? Do equilíbrio. Então, vocês entenderam ali que é como se a parede agora, a gente criasse mentalmente uma parede entre as mãos. Então, você tem o apoio tanto da mão que está do lado de fora, quanto que está na direção do corpo. E aqui é o seu equilíbrio. Começou a balançar o corpo, você aperta uma mão contra a outra. Que você consegue encontrar isso, é o dorso da mão, o dorso de uma mão com o da outra, tá? Você faz essa pressão. Ela que vai te ajudar a manter o equilíbrio. Mas se o equilíbrio estiver demais, você busca a parede, tá? Mas o equilíbrio vai estar entre uma mão e outra. Vamos tentar lá, então? Então, mais uma vez, lembrando que primeiro coloca um pé na frente e o outro atrás. Acha aí o eixo de equilíbrio nos pés, né? Os 3 pontos de apoio. Se conseguir criar o 4º pilar, também é ótimo. Vanessa, eu fiquei com dúvida aqui. Claro. A gente usa a mão na parede, a outra mão no peito, como início da busca do equilíbrio. Depois a gente tenta o equilíbrio afastando a mão do corpo e também a mão da parede, ou a gente já coloca uma mão contra a outra? Não, a gente começa com a mão na parede, exatamente o que você pensou antes. Uma mão na parede e a outra no peito. Aí você achou o seu equilíbrio nessa posição, você transfere mentalmente a parede para o meio entre as mãos, aproxima as 2 mãos, tá? E aí a parede vai estar aqui, a parede vai estar nesse lugar, a parede mental, tá? E aí você vai tentar manter o seu equilíbrio sem encostar as mãos na parede e no peito. Mas se o equilíbrio começar a ficar muito difícil, você busca isso, mas não abre os olhos durante esses 2 minutos que nós vamos fazer. Ok? E pode trocar os pés um pelo outro no meio do exercício. Pode trocar.
Tá? Como o tempo é curtinho, de 1 a 2 minutos, o legal seria que você trocasse entre um exercício e outro, para você não perder muito a conexão ali com a sua tela mental. Mas se for preciso, pode trocar mesmo durante, tá? Vamos lá então, gente? Quem, né, já está aí preparado. Pés com bastante equilíbrio. Estou marcando o tempo a partir desse minuto, desse segundo. E vocês vão colocar uma mão na parede, outra mão no peito. E vão construindo mentalmente a parede entre as mãos. E quando sentir que essa parede foi construída, você vai aproximar o dorso de uma mão da outra. Existe um processo que é de transdutorização. Essa parede ela é transdutorizada, a projeção disso, ela vai de encontro, então, às costas das mãos. Então, essa é uma associação da projeção que está sendo criada com a resposta orgânica de equilíbrio. E toda informação de equilíbrio o seu corpo já tem. Essa projeção mental, no entanto, ela passa a existir à medida que você começa a enxergar mentalmente as coisas. Como eu disse, as luzes, os objetos de guion, como eu já expliquei, que podem ter formas diversas, serem disformes, mais esponjosos. E a parede real, ela é um espelho. Esse processo mental, ele pode demorar meses, dias, depende de cada um e da quantidade de vezes que você consegue perceber essa dinâmica. Pode aproximar as mãos da parede antes de abrir os olhos. Soltar as mãos, separar, voltar os pés para o lado do outro. E aí sim você abre os olhos. Tudo bem? Como eu disse, o passo a passo do exercício é muito simples, né? O complexo é o que vai acontecendo aí na nossa tela mental. Como foi, gente? Difícil de fazer essa projeção mental dessa parede entre as mãos? Não? A projeção eu não consigo, mas o equilíbrio foi legal. Deu para experimentar um equilíbrio. Isso mesmo. Começa por aí, né, Cadinho? Começa pelo equilíbrio mesmo do corpo, até para a gente ter mais facilidade dessa conexão. Porque quando está muito difícil de manter o equilíbrio, a gente ainda se foca muito no aspecto físico, né, do exercício. Mas é o caminho. A diferença enorme entre a primeira tentativa do Pina 1, lá na primeira aula, que eu fiquei apavorado, falei, não consigo ficar equilibrado com o olho fechado. E como é que isso tem mudado, né? Então, eu estou sentindo evolução, né, no processo, aprendendo, né, nesse aspecto aí. É isso mesmo. Muito bom, viu? Eu fico muito feliz. Algumas pessoas me mandam também mensagem separado, né, dessa evolução. E eu acho fantástico, assim, como é que as pessoas têm conseguido, né, encontrar isso. É importante, não tem problema o corpo balançar, não tem problema o corpo, porque inclusive o que se explica no Pina 1, por exemplo, que é aquele que está lá na aula inaugural, o ideal é que seja feito pelo menos 10 minutos. Porque 10 minutos é um tempo médio que o seu organismo precisa para os seus sistemas de paridade se equilibrarem. Então, se a gente fizer, o Pina 1 é um exercício que, assim, ele é a base de todos. Por isso que eu quis fazê-lo na aula inaugural e deixar lá disponível para quem quiser. Porque, como eu disse, os exercícios são independentes.
mas ele é a base de todos. Ele é o xodó do nosso grupo, assim, é um que está presente, a gente nunca deixa de fazer ele, né? Eu posso estar focada, essa semana eu vou focar mais no PINA C, vou focar mais no PINA D, no PINA 3, mas o 1 está presente. Né? Inclusive, é um PINA que eu costumo fazer antes dos meus atendimentos. Se eu não tenho tempo de fazer ele completo, eu faço pelo menos a primeira fase dele, porque ele também é dividido em 3 fases, né? Então, assim, o PINA 1 é um exercício que deveria entrar na nossa rotina diária. Vai nos aumentando cada vez mais essa percepção, esse equilíbrio. Tá? Isso deve ter sido dito já, mas eu devo ter perdido, porque não está aqui comigo a informação. Essa série de exercícios, o movimento da pineal, se você fosse resumir em poucas palavras, qual seria o objetivo desses exercícios? Equilíbrio de corpo e mente, né? A conexão com os seus canais mentais, com essa interação entre o seu organismo físico e o seu canal mental para aumentar sua imunidade, aumentar o seu sistema, né? Então, falei do sistema autoimune, o seu sistema de autoconfiança, de autoequilíbrio, tá? E da ampliação da sua capacidade aí do seu acesso ao seu consciente e, quem sabe, em algum momento, em níveis mais profundos, né, dessa consciência. Eu acho que isso afeta diretamente a mecânica, no caso nosso do exercício, tocar instrumento, afeta o desempenho, pode interferir nisso? Pode. Pode, porque como ele aumenta a sua capacidade perceptiva, né, tanto do seu corpo físico quanto do seu corpo mental e dessa interação, você pode identificar questões que às vezes você fica ali, né, já teve pessoas aqui do grupo mesmo que me mandaram mensagem separada, falando, Ronise, tinha um trecho musical que eu não conseguia fazer de jeito nenhum. E agora eu faço o exercício antes e na hora que o PINA, na hora que eu pego para tocar, sai. Simplesmente sai. Parece que a minha conexão com aquilo fica mais fácil, né? Então, pode sim, viu, Cadinho? Em momentos você perceber essa diferença. E não é só para tocar um instrumento, são para várias outras atividades. É mais fácil, né? Para a gente que... Eu sou da área de filosofia, então a gente tem a mania de achar que a mente tem que controlar o corpo o tempo todo, né? Então, a mente tem que, vamos dizer assim, tem que pautar o comportamento do corpo. E aí exige da gente essa ruptura com essa racionalidade iluminista, digamos assim, né? De compreender que a conexão entre corpo e mente é muito mais complexa e fazer esse movimento contrário, né? De se compreender como essa corporalidade, né? Articulada. Mas a gente tem a mania de pensar a mente como coisa que não é do corpo, primeiro, que ela tem que comandar, né? Meio cartesiano. A gente, então é um desafio enorme. Eu imagino que para o músico talvez já tenha se libertado dessa racionalidade iluminista, digamos. No meu caso, a preocupação é execução, né? Vencer minhas limitações, vencer as dificuldades que eu arrumei por último e que não existiam. E eu perguntei exatamente porque eu senti nas últimas 2 semanas uma melhora. Então, eu falei, gente, será que isso é fruto já desse trabalho, né? Por isso que eu estou perguntando. Estou querendo acreditar que sim, porque não sei se coincidência, não fiz nada diferente do que eu vinha fazendo antes, a não ser a prática ainda pequena desses exercícios, mas encoraja muita gente a seguir, né? Com mais seriedade, mais disciplina. Que bom, Cadinho. E aproveitando aí a fala do Evandro, né? A gente até costuma, né, Evandro? Muito legal isso que você fala, assim, a gente achar que a mente está flutuando, né? A nossa mente está flutuando. E por isso que a gente usa muito esse termo, né? O corpo mental, a dimensão mental. Né? Então, nosso corpo físico, nosso corpo mental. Então, Aline, vou te explicar só como é que é a posição, porque depois você lê o texto, vê a gravação. Evandro, pode ficar aí, não tem problema nenhum, viu? Pode acomodar aí. Vou te explicar só como que é a posição e vou mandar depois o vídeo que o Webinho autorizou a gente passar, que explica o passo a passo desse exercício, tá?
Ele é feito em 3 etapas. Hoje a gente fez a 1 e a 2. A etapa 3 nós deixamos para a próxima. Então, é um pina chamado pina dimensional. E ao invés de você trabalhar com os pés unidos lateralmente, você vai trabalhar com o pé na frente do outro, encostado na parede. O pé da frente encosta na parede, pode ser qualquer um, direito ou esquerdo, e o outro fica imediatamente atrás. Aí você vai achar primeiro... De frente para a parede? Frente para a parede. Você vai trabalhar com as mãos apoiadas na parede no início. Ok. Então, você achou o seu equilíbrio nessa posição, palmas das mãos na parede, tá? Aí você vai fechar os olhos, vai sentir a parede na sua mão. E depois você vai afastar alguns milímetros. Quanto menos você afastar, melhor. Sempre, você já sabe, né? O foco é na tela mental e tal, no equilíbrio do corpo e na tela mental. Como você já estava aí nos outros, você lembra. E aí você vai buscar o seu equilíbrio, imaginando que a parede física está na sua mão. E a parede que é física, que é real, vai ser como se fosse um espelhamento. Então, você vai trazer a parede para sua mão. Tá? E buscar esse equilíbrio e trabalhar esse acesso aí na sua tela mental. No segundo, então, você fica até 2 minutos. Depois, no vídeo, explica um pouquinho mais. No segundo exercício, a diferença é que uma mão fica no peito e a outra na parede. E aí, você vai trazer a parede mental para o espaço entre as suas mãos. A parede vai estar aqui, ó. E não mais lá nas palmas das mãos. A posição do peito tem alguma posição definida? Não, uma mão no peito e a outra aqui é só a fase inicial do exercício. Porque o exercício em si é você, com os olhos fechados e os pés naquela posição, você trazer o dorso de uma mão enquanto a outra. O seu equilíbrio vai ser nessa posição. Ah, então isso aqui. Isso aí. Tá? Você vai fazer uma pressão. Sentiu que o corpo está desequilibrando, você vai pressionar. Se você achar que vai desequilibrar demais, você volta a mão para a parede e a outra para o peito. Mas sempre nessa posição, você não faz isso. Sempre dorso com dorso. Dorso da mão. Tá? Mas depois você experimenta fazer e a gente vai tirando as dúvidas e o vídeo vai explicar também. Essa confiança, né, no corpo, essa coisa desse tempo diferente, isso que traz esse exercício muito claramente, me trouxe, né? Que a gente estava falando ali de o controle, né? Para mim, nesse momento da minha vida, claro, mas assim, tem a ver com a declaração de independência ou morte. Tem a ver com liberdade, né? Tem a ver com essa coisa de... Por isso, né, aquele tem que... Claro que a gente tem que fazer uma série de coisas, mas que coisas, de fato, a gente tem que... Não são aquelas tantas. Naquelas tantas, você tira um tanto de coisa e a gente vai ficar... O que eu? O que meu corpo? O que aquilo? O que me faz bem? Né? O que de fato me faz bem? É porque Evandro, falou que é da filosofia, né? Uhum. Pois é, eu sou da música e vivo filosofando e defendo a filosofia de corpo e alma, e da filosofia eu escrevo palavra, psicanálise e sons, né? Porque vem aquela história dos sons, né? Tá percebendo essa coisa do intuitivo, do sensitivo, aquela coisa que não se fala, que não se toca, né? A música não se toca, ela toca a gente, né? O som, a vibração, e um tanto de coisas acontecem. Mas e nessa questão da gente se achar, se procurar, e pelo fato da gente estar se procurando, a gente se acha muito mais do que se não se procurasse, né? Não há padrão. Não há padrão. Eu me dou a liberdade de dizer, não, eu sou assim, eu sou assado. E daí? Fazer o quê? Desculpe, sorry, pardon. Né? É difícil isso parece muito simples. Eu estou com 53 anos de idade e agora estou tentando ousar um pouco mais. E ser mulher, né? Essa coisa toda que está atrás toda essa construção que a gente carrega desde pequenininha não é pouca coisa, não. Vamos pro Pina D. Eu concordo. Vera, concordo total. Vamos.
Hã? Seu nome é Vera? É isso? É, Vera, você isso. estava falando do tem o quê? Por acaso minha irmã me chamou a atenção sobre isso outro dia. Ela falou assim, Aline, você já viu a quantidade de tenho que fazer, você já falou? E que você fala todo dia? Isso tem a ver com PNL? O que é PNL? Programação neurolinguística? Ou é uma conclusão que você fez? Ali, na verdade, isso pode ser relacionado a várias coisas, né? Não sei. Não, é porque minha irmã vem disso, acho que da PNL, que ela veio me falar o tanto que eu falava e me chamou a atenção para isso, que isso era muito ruim, que isso traz um peso muito grande assim para a gente, para o dia a dia. Eu costumo dizer que, depois você completa aí, Vera, se foi dentro do que você pensou, eu costumo dizer o seguinte, a gente carrega muitas coisas nos ombros, né? A gente carrega tudo nos ombros, então a gente vai pesando mesmo, né? E aqui são as responsabilidades assumidas em excesso pela leitura corporal, a região das escápulas, né? Como a gente já disse, são as responsabilidades assumidas por culpa, um pouco mais embaixo, as responsabilidades assumidas assim meio com raiva. E aí, o que acontece? Esses tenhos que eles são essas responsabilidades assumidas com peso. Eu costumo dizer o seguinte, se você consegue trocar a frase pela palavra quero, por exemplo, eu tenho que trabalhar para dar uma condição melhor de vida para os meus filhos. Eu posso dizer, eu quero trabalhar para dar uma condição melhor de vida. Não quero. Eu não estou afim de ir lá pro bar no meio de vírus Covid-19. Não quero, não. Então, se a gente não consegue trazer o quero para a frase, mostra o tanto que essa ação ela é pesada. Se eu consigo trazer o quero para a frase, isso muda tudo. Né? Então, você achou a prova do meu ombro? Você descobriu aí agora? Você achou, nós conversamos isso. Então, gente, tem uma brincadeira, assim, entre aspas, né? Eu falo muito isso. Um dia um músico veio para mim, Vera, falando exatamente assim, porque eu tenho uma turnê para fazer, eu tenho que viajar. Eu falei, por que você não quer, não? Eu falei, quero. Eu falei, então, fala diferente. Sensacional. Fala isso, vamos experimentar. Nossa, agora eu fiquei até mais leve. Então, é um pouco disso mesmo, né? A gente... Fica mais leve, mas fica por vezes assim, opa, eu acabei de dizer que eu quero, será que eu quero mesmo? Aí, gente, se a gente entrar nesse aspecto, a gente vai longe. Vamos voltar aqui para o exercício? Sim. O querer, Vambora. né? Daí a gente tem várias linguagens para isso. Onde que eu elaboro o meu querer e aonde que eu chego no meu fazer, né? Mas vamos deixar essa história para outros momentos. Ótimo insight. Tá muita conversa mesmo isso. Né? Dá para conversar muito. Saúde e filosofia, meu filho, andam amarrados, assim, ó. Saúde e filosofia andam amarrados. Bom, gente, então a proposta que eu vou fazer para vocês hoje, agora o exercício é sentadinho, nada de pé, tá? Nós vamos fazer primeiro, só lembrando, quem não viu lá, ou quem viu o exercício lá na aula inaugural, ou quem não teve tempo, só a gente lembrar que a respiração, quando a gente fala em respiração completa, a gente trabalha 3 fases dela, né? O foco desse exercício hoje não é isso, mas nós vamos só lembrar. Então, a gente trabalha o diafragma, né? Se a gente colocar aqui, ó, eu vou querer no exercício, eu vou mostrar 2 imagens para vocês. Então, aqui é o diafragma, né? Vocês veem como é que o formato dele, ele separa aqui o tronco do nosso abdômen. É o músculo considerado o principal do processo da respiração. Aqui é o outro formato dele. E olha que legal, se vocês observarem esse formato do diafragma em vários ângulos, mudou a imagem para vocês aí? Aqui é uma raia. E a raia, ela faz esse movimento. Ela se movimenta dessa forma. Então, nesse exercício, nós vamos transformar, inclusive, o nosso diafragma nessa arraia, tá? Nessa sensação.
Então, o diafragma, ele é uma das fases, é um do principal músculo, mas nós temos outros músculos que também fazem parte do processo da respiração. Então, nós temos aqui, por exemplo, os intercostais, que são esses músculos que ficam entre as costelas, que quando a gente enche o pulmão de ar, a gente fala assim, abre o tórax, né? Ele se expande porque esses músculos, eles abrem e aí eles permitem ao pulmão ter esse espaço para capacidade maior de ar. E a gente tem a musculatura da região peitoral, né? E a região peitoral, não estou falando só do músculo propriamente dito, mas é essa região, eu queria uma imagem anatômica aqui, a imagem de pegar o músculo peitoral. Então, a gente tem aí o músculo do tórax, né? Aqui a gente consegue ver bem. Então, essa região peitoral, ela tem aqui, ó, o nosso pulmão, se a gente for pensar no nosso pulmão, ele é um triângulo, não é isso? É como se fossem eu falo duas arvorezinhas, ó. Então, ele tem menor espaço em cima e maior espaço embaixo. Se ele tem maior espaço embaixo, então a gente vai ter uma capacidade de armazenamento maior aqui. Né? Isso para vocês, instrumentistas de sopro aí, né, Vera? Não tem novidade isso, né? Então, por isso que a gente, quando o pulmão enche de ar, para ele ter espaço, a gente precisa que o diafragma desça e que o tórax se expanda para aumentar essa capacidade aí do pulmão trazer esse ar para essa parte mais baixa. E a parte alta, ela é onde a gente armazena menos. Só que muitas pessoas, elas são o que nós chamamos de pessoas inspiradas, né? Elas inspiram mais do que expiram. E geralmente elas mantêm essa respiração mais alta, usando mais a parte superior do pulmão. Então, é onde a gente tem menos capacidade de armazenar ar e é onde a gente acaba também tendo menos... a respiração fica mais curta e mais, digamos assim, com menos possibilidade de relaxamento. E ainda existem as pessoas que, quando respiram muito no peitoral, tendem a elevar os ombros, que eu chamo de respiração ombral, que não existe, tá, gente? Esse nome é um nome de brincadeira. Que eu respiro fazendo isso aqui, ó. E quando eu falo das pessoas inspiradas, são aquelas que inspiram e soltam só um pouquinho. E aí, mal começou a soltar o ar, já está tendo vontade de respirar de novo. Chega uma hora que a orelha já está lá encostando no ombro e essa respiração, ela nos causa um pouco de ansiedade, tá? Então, só para a gente fazer um preparatório para o exercício, nós vamos respirar sentindo aqui o diafragma, né? Pode colocar os dedos debaixo aqui da costela. Você vai inspirar e vai sentir o músculo empurrar o seu dedo e você vai expirar com o músculo recolher. Então, isso aqui é o movimento do seu diafragma. Se você for pensar naquela raia, é bonito você pensar, né? Que ela desce toda e as asas dela fazem isso e você depois fecha. Eu estou chamando de asa, tá, gente? Estou falando que a raia tem asa já. Eu já estou criando asas no diafragma. Tá? Então, a gente fez aqui. Depois a gente vai sentir aqui as costelas. Então, olha, na hora que eu respiro, eu sinto os meus dedos se afastarem porque o tronco se abriu para dar espaço para o ar. Os músculos intercostais, eles se expandem. Quem tiver dificuldade de fazer isso, pode sentar cruzando a perna e virar o tronco para o lado. Vai ter mais facilidade de perceber a expansão do intercostal do outro lado. Isso, por si só, é um exercício interessante. Tá lá no encontro inaugural, a gente explica cada fase, tá? Mas hoje é só para a gente preparar para o exercício. E a respiração aqui na região peitoral é você sentir o ar vindo aqui e não no ombro, tá? O ombro movimenta um pouquinho, pode movimentar, mas não é o foco. Então é aqui, ó. Você sentiu o seu peito. Geralmente, quando a gente traz a respiração para cá, o abdômen ele até recolhe um pouco, tá? E a respiração completa é quando você inclui
as 3 fases numa inspiração só. Então, você inspira, o abdômen, né, o diafragma cede, o tórax abre e o peito enche. Então, vamos lá. Vamos fazer as 3 fases de uma vez só. Então, você inspira, deixa o diafragma descer, o tórax abrir e o peito. Segura um pouquinho para você sentir essa capacidade pulmonar. E agora vai soltando o ar devagar. Pode até fazer um som de S se você quiser. E sentindo o abdômen recolher. Então, muita gente pensa, né, o tórax retrair, o peito também. Muita gente, quando a gente viu aí num dos módulos anteriores, que tinha gente que pensava que quando você inspirava, a barriga ia para frente. E, na verdade, o que o diafragma faz é isso. Só que como ele desce, ele empurra os órgãos. Por isso, essa sensação da barriga ir para frente. Porque você faz essa pressão, você faz os órgãos se acomodarem, e aí o seu abdômen cede para dar espaço. Tá? Mas não é que você vai inspirar pensando na barriga para frente, não. Você vai inspirar imaginando esse ar descendo, o diafragma cedendo e naturalmente ele impulsiona os órgãos para frente. Por isso que a barriga se expande. Ok? Então vamos lá. De posse dessa consciência, nós vamos passar para o exercício propriamente dito. Então, a gente já viu lá aquela imagem da arraia, a imagem do diafragma. E vocês agora vão sentar, quem tiver em pé, numa cadeira de preferência com encosto, se não tiver não tem problema, mas preferencialmente uma cadeira aí com encosto. Vai posicionar os seus tornozelos, joelhos e coxo femoral em flexão de 90 graus. Então, o seu quadril está em 90 graus, seu joelho está em 90 graus, os seus pés apoiados no chão, com o seu tornozelo também em 90 graus na relação com o seu pé. Né? Então, tudo mantendo o ângulo reto aí de 90 graus. Apoia bem os pés. E faça uma respiração completa, como a gente acabou de fazer. Sentindo bem. Você vai distribuir a metade do peso, a parte do peso do seu corpo, a parte inferior, da cintura para baixo. Você vai apoiar, da cintura não, nas pernas. Você vai jogar o peso nos seus pés. E o restante do seu corpo, você vai jogar o peso nas suas nádegas. Distribuindo bem esse peso aí, entre os pés e as nádegas. Agora você vai olhar para um dos seus pés e observar o ângulo entre o pé e a perna, do jeito que está agora. Você não vai mudá-lo ainda. Você vai observar se o seu tornozelo está mais dobrado, menos, se ele realmente ficou em 90 graus. O que se diz é que, em relação à atividade diafragmática, uma angulação sentida como menor que 80 graus, ou a percepção anterior do tornozelo como uma fenda que se aprofunda, indica que há uma congestão, principalmente concentrada aí na sua cúpula esquerda do seu diafragma. Então, eu queria agora, com os olhos fechados, que você olhasse para baixo com os olhos fechados e observasse a sua sensação. Porque pode ser diferente do que você viu na realidade. Você pode ter visto o seu pé em ângulo de 90, mas sentir que esse ângulo está menor ou maior que 90 graus. E você vai observar o seu tornozelo direito e o seu tornozelo esquerdo. E vai identificar se algum deles tem o ângulo menor do que o outro. Na sua percepção, não na realidade. E você vai escolher esse tornozelo, caso haja diferença, você vai escolher esse tornozelo que tem um menor ângulo para começar a prática. Você pode começar com o outro, caso não tenha nenhuma diferença, você pode escolher um dos tornozelos para começar. Então, de posse da escolha do tornozelo, você vai manter o tempo todo a respiração consciente,
e voltar a sua atenção para o seu músculo diafragma. E independente do tornozelo que você usou, você vai levar a atenção à sua cúpula esquerda. Lembra da posição do diafragma? Você vai pensar nessa cúpula esquerda do seu diafragma. E sinta a sua forma, as suas qualidades funcionais. Ela pode parecer bem posicionada, afundada, abaulada. Pode estar mais cheia ou mais vazia, mais espessa ou mais fina, encurtada, retraída, caída ou muito elevada. Ela pode estar repuxada para a direita ou para a esquerda. Ela pode estar fluente ou ela pode estar em atividade com esforço. A movimentação pode estar reduzida. Aceite e memorize. E agora concentre no tornozelo, aquele que você escolheu para trabalhar primeiro. Observe os seus caracteres. Mentalmente, toque a face anterior do seu tornozelo e crie um fio que conecta as fibras do seu tornozelo com as fibras da cúpula esquerda do diafragma. E deixa que o fio defina o caminho. Não precisa ser um caminho muito óbvio. Mas firme a sua conexão nas extremidades desse fio. Uma ponta no tornozelo e a outra ponta na cúpula esquerda do diafragma. Vislumbre o seu diafragma com toda a sua extensão agora. E ordene que ele se transforme naquela raia que você viu na imagem. E coloque a sua raia em movimento e comece a assobiar. Pode fazer uma música melodiosa. Pode acompanhar o bailar da raia com seu assobio. Mantenha algum tempo essa atividade. Quando você estiver fazendo sozinho, a gente diz que você vai usar o tempo que o seu coração mandar. Até que você perceba a sensação de relaxamento da cúpula do seu diafragma. Ou de reconfiguração funcional do seu diafragma. E agora, volte a sua atenção para o tornozelo que está conectado e refaça a observação da face anterior. Observe se as formas estão semelhantes àquelas apresentadas inicialmente ou não. Sinta, olhe e memorize. Toque novamente, mentalmente, a parte anterior do tornozelo. Quem quiser pode tocar mesmo o pé, não tem problema. Mas pode tocar só mentalmente. E intencione que ele se torne mais elástico. Que essa parte anterior do tornozelo seja purificada e mais elástica. Execute as ações ditadas pelo seu coração. E inicie a sua reconstrução. Se for necessário, reconstruí-la. Dedique-se à reparação da fenda, à sua superficialização,
e a conquista do aumento do ângulo. Dedique-se à reparação, então, dessa sua fenda. Utilize o toque suave. Pode movimentar agora o tornozelo e o pé. Pode assobiar junto, fazendo a coreografia do nado, da arraia, como ferramentas sincronizadas. Você pode sentir ao mesmo tempo o movimento da arraia, o movimento do tornozelo. Deixa a sua criatividade aflorar. Sempre com o objetivo de alcançar um ângulo próximo a 100 graus. Não é mais os 90, a gente quer um pouco mais. E mantenha isso até que você perceba alguma manifestação que pode acontecer na sua sobrancelha. Essa manifestação é um sinal de que você já alcançou a reconfiguração possível para aquele momento, para esse momento em específico. Agora você vai, cada um no seu tempo, quem já tiver alcançado o máximo para o momento de hoje, vai posicionar as suas mãos em concha e abraçar o tornozelo. Depois volte o tornozelo para o chão novamente. E com a polpa do indicador da mão direita, você vai tocar o espaço entre as sobrancelhas, que a gente chama de área 1, como pedindo para fixar essa conquista obtida do relaxamento do seu diafragma, do reposicionamento do seu diafragma. Aguarde um pouco, ainda com os olhos fechados. Desfaça o fio condutor, o fio que une o tornozelo ao diafragma, e descanse. Compare o lado direito com o lado esquerdo, o lado que foi trabalhado com o lado que não foi trabalhado. Faça a sua autoanálise. Nós vamos fazer o mesmo processo com o outro tornozelo. São 12h20, nós temos 10 minutinhos. Nós vamos finalizar o exercício com o outro lado. Então, cada um faz a sua autopercepção, seu diafragma, seu tornozelo, e da sua percepção geral do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Hein? Quiser abrir os olhos um pouquinho só para descansar entre a próxima etapa, fazer algum movimento do corpo pedir, porque tudo isso exige muita concentração. Nós vamos, como já foi feita a respiração completa, a gente já pula essa etapa, vocês já estão sentados, já estão concentrados, e a gente já vai direto para a etapa da conexão do fio, ok? Então vamos lá. Agora que cada um já fez a sua autoanálise, fecha os olhos novamente e vai fazer com o tornozelo que ainda não foi trabalhado. Lembrando que a conexão continua sendo com a cúpula esquerda do diafragma, independente se o seu tornozelo é o direito ou se é o esquerdo. O lado esquerdo do corpo diz muito respeito às conexões nossas com nós mesmos, os nossos processos internos. Então, você vai levar atenção para o seu tornozelo, que está sendo trabalhado agora. Observar que o ângulo que ele está mentalmente
Identificar, então, esse ângulo e fazer esse fio condutor da face anterior do seu tornozelo com a cúpula esquerda do seu diafragma. E deixa que esse fio siga o seu caminho, mas fixe sua atenção nos dois pontos de conexão. E o fio vai estar fixado na cúpula esquerda, mas o movimento é de todo o seu diafragma. Vislumbre o diafragma em toda a sua extensão. E ordene novamente que ele se transforme na arraia. Coloque-a em movimento e comece a assobiar. Uma melodia, ou não. Você pode seguir o movimento como se fizesse glissandos, à medida que o diafragma vai se movimentando. Escolha a sua melhor forma. O assobio é uma das formas de melhor desempenho na atividade de relaxamento do diafragma. Quando fizer sozinho, você já sabe, o tempo é o tempo do coração. E quando sentir que o diafragma já conseguiu a sua reconfiguração funcional, volte sua atenção para o tornozelo que está conectado. E observe a face anterior do tornozelo. É possível que ele se mostre com formas assemelhadas àquela inicialmente, apresentadas pela cúpula esquerda do diafragma. Sinta, olhe, memorize. Toque a parte anterior do tornozelo, intencionando elastecê-la, purificá-la, e execute as ações ditadas pelo seu coração. Em seguida, inicie então a sua reconstrução, dedicando-se à reparação da fenda, caso ela houver, e à recuperação do ângulo próximo dos 100 graus. Você pode utilizar o toque suave, mental ou não, movimentação do tornozelo e do pé, associado com assobio, com a coreografia da arraia, como ferramentas sincronizadas. Deixe a sua criatividade realizar essas conexões. E mantenha até sentir que ocorra uma manifestação que pode ser em uma das suas sobrancelhas. Lembrando de que esse é o sinal de que você já alcançou a reconfiguração possível para esse momento. Como estamos fazendo esse exercício pela primeira vez, algumas pessoas podem não sentir essa manifestação das sobrancelhas, uma vez que talvez o tempo de cada um, né, o tempo dessas pessoas pode ser um pouco maior do que o tempo que estamos dedicando ao exercício. Então, não se preocupe. Posicione suas mãos em concha e abrace o seu tornozelo, sentindo todo isso. Lembrando de que todo toque deve ser feito com carinho e com respeito ao próprio corpo. Agora, solte o pé,
E com o dedo indicador da mão direita, toque novamente a área 1, esse espaço entre as sobrancelhas. Memorizando, registrando as conquistas obtidas com essa prática. Esse exercício, ele não precisa ser feito todos os dias. A recomendação é que ele seja feito 3 vezes por semana, né? Pode, quem não puder, faz 2 vezes, 1 vez, mas ele pode ser feito 3 vezes por semana. E cada vez que a gente repete, ele vai se tornando mais fácil, as percepções vão ficando mais óbvias, né? Bom, nós temos aí, né, faltam 2 minutinhos para o fechamento aqui. Eu sempre, quem tiver, eu falo assim, 2 minutos para a gente tirar alguma dúvida, mas eu sempre disponibilizo, tá? Alguns minutinhos a mais para quem quiser falar mais alguma coisa. Então, só para daqui a 2 minutinhos, quem precisar sair, já sabe, né? A gente, em termos de prática, a gente encerrou as atividades de hoje, mas quem quiser falar, eu vou gostar muito de ouvir. Se quiser compartilhar conosco aí a experiência. Todo mundo ainda na raia, né? Esse trabalho chama Cuidar de Si, né? Sim. E a gente vai ter uma sequência, cuidar de Dó, de Ré, de Mi. Ricardo, eu vou deixar a sua criatividade alcançar isso. A gente precisa dar sequência na escala, né? Fazer toda a série harmônica, né? Não só a escala, mas toda a harmônica da escala, da melódica, da... Tem muito campo aí pela frente. De Si, de Dó, de Mi, de Ré. Aí a gente pode pular para o Sol, né? De Ré para o Sol. O Ré a gente não pula não, tá? Porque a gente recomeça. Não, a gente pula do Ré para o Sol. Bom, gente, alguém gostaria de falar? E Yara fez a raia aí também, Joyce? Ela fez, hoje foi minha companheira de raia, né, Yara? Olá, tá falando hoje? Tudo bem, gente? Estão todos bem? Tem dificuldade de respirar corretamente, né? É um desafio. Mas não preocupa com esse termo correto, não, tá, Evandro? A gente vai tirando um pouquinho essa necessidade do tudo certinho, vai na sensação e você vai sentindo, né? O correto é você deixar a respiração fluir, porque o corpo sabe. Quando eu tive um contato uma época com uma dermatologista, ela falava assim, quando a gente não interfere, a ferida sara. Né? Ele falando que às vezes que a gente passa tanta coisa de ferida, que em vez de melhorar, a gente acaba atrapalhando o processo de regeneração, né? Então, lógico, né, gente? Tem hora que a gente precisa de interferir, sim. Mas só pegando essa frase dela para a gente lembrar que como o corpo ele já tem esses movimentos, ele já sabe esses caminhos, quanto mais a gente permite que o ar entra, ele sabe para onde que ele vai. A gente já fez aqui em outros modos uma respiração que é toda focada nessa área, que não pensa no diafragma, mas o ar vai para o diafragma do mesmo jeito, ele vai para o pulmão e expande o diafragma do mesmo jeito, porque ele já sabe esse caminho, né? Então é muito legal isso. Ronise, eu senti do meu lado esquerdo mais amplitude do diafragma do que no lado direito. Se tem a ver com a questão de você ter localizado a questão de trabalhar o lado esquerdo, não sei se tem a ver isso, mas eu senti o lado esquerdo muito maior do que o direito. Uhum. Olha, normalmente, Joyce, mesmo a gente focando no esquerdo, a gente trabalha aí como um todo, tá?
você pode ter levado, sim, mais a sua atenção, porque a gente conecta nele. Mas quando você pensa no movimento, você pensa nele inteiro. Então, pode ser, sim, mas podem ser outras questões. Porque aí, se a gente entrar naquela história do lado direito, do lado... Oi, voltou? Voltou, perdemos. Então, assim, como eu disse, o movimento ele é do diafragma inteiro, tá? Você conecta o fio lá na cúpula esquerda, mas o diafragma se move como um todo. Você pode, sim, ter ficado com a sua atenção maior nesse lado, mas existem outras coisas, né? Que a gente depois pode até conversar um pouquinho mais, que se eu entrar aqui, a gente vai ter que aprofundar muito, que é o significado da cúpula esquerda e o significado da cúpula direita. Mas, resumidamente, tudo que se diz respeito ao lado esquerdo do nosso corpo, pegando a teoria da leitura corporal, da yoga e de outras teorias, né, diz respeito a eu comigo, meus projetos pessoais, como é que eu estou respirando as minhas questões pessoais, e o direito é como é que eu estou respirando, né? Talvez aqui pensando no diafragma, as minhas conexões com o outro, que querendo ou não, nós estamos num momento de muito recolhimento, né, desse outro lado. E mesmo sem poder extrapolar isso de uma forma real, é importante que você trabalhe isso de outras formas. Então, o lado direito é muito eu com o outro, né, com os outros, com o que a gente chama de lado yin, né, pensando aí na teoria do yin yang, é o lado yin, é o lado yang, né? Então, é o lado lunar, o lado solar, e cada teoria vai usar um termo diferente. Mas é o lado introspectivo e o lado da extroversão. Talvez você esteja sentindo aí um pouquinho de falta de respirar essa extroversão que você faz tão bem, que você gosta tanto de fazer. Deve ser essa necessidade do teatro real. Mas a gente pode conversar. Tá ótimo. Sérgio, a gente já está também finalizando, viu? Obrigada aí por ter participado aí hoje. Sábado que vem a gente está de novo. Eu, assim que possível, disponibilizo para vocês a gravação do nosso encontro de hoje, para vocês poderem repetir o exercício, tá? E para a turma do módulo 3, eu também vou disponibilizar o de quinta-feira, porque foi tudo muito juntinho. Tá bom? Gente, muito grata a todo mundo. Obrigada. Bom final de semana, paz e amor para todo mundo aí.